Good morning, my darlings. How are you? Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Se cuidando? Bem, me ausentei um pouco, né? Essas semanas aí, porque vocês sabem, eu já me expliquei, Permina também que eu tive um problema de saúde. Eu ainda estou me recuperando, mas para que vocês não fiquem atrasados, né? Estou gravando a aula hoje com um pouquinho de dificuldade, mas vamos gravar, tá bom? Então hoje nós vamos para a nossa For Class, a nossa aula 4 da Second Unit da segunda unidade, tá bom? Que tem o quê? Nós vamos trabalhar hoje, uma verdade, uma review. Por quê? Porque vocês estão com alguns exercícios sem praticarem, né? No book de vocês. Então, eu vou fazer uma revisão do Simple Past, né? E aí vocês vão fazer as atividades relacionadas ao Simple Past, ao could, ao used to, né? A parte da casa, mas o principal é o Simple Past. Então, eu vou fazer essa revisão e aí vocês vão olhar o book de vocês e aí, tendo dúvida, volta um pouquinho no própria unidade, a própria unidade 4 para rever esses assuntos, né? Relembrar para fazer essas atividades, ok? Mas também para seguir para o próximo assunto, que é Simple Past versus Past Continuo, vocês precisam ter uma base forte do Simple Past, porque vocês vão precisar identificar dentro da frase quando é que você usa um, quando é que você usa outro, ok? Come on, let's go. Bem, relembrando o Simple Past Tenses, o que é? É quando nós falamos, né, para indicar ações passadas, ou seja, já concluídas. Fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no próprio passado, ou seja, não tem o segmento. Ontem choveu, pronto, choveu que dia ontem? Começou ontem, terminou ontem, não tem mais influência no dia de hoje, ok? No Simple Past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, ou seja, ele se repete em todas elas. Então, se eu falo dance, termina por E, acrescento D, density, eu vou falar e density, you density, he density, she density, it density, we density, you density, they density. Não tem flexão, como nos outros tempos verbais, que muda na terceira pessoa. Aqui não, aqui todas as pessoas são iguais. Ele é dividido em duas formas, né? São os verbos regulares. Quais são os verbos regulares? São aqueles, né, que ao passarem para o passado, eles acrescentam seu radical, o sufixo geralmente é de, mas nem sempre é de. Existem as regras que nós vamos rever agora. Eles constituem maioria na língua inglesa, então a maioria desses verbos, eles têm essas regras. E os verbos irregulares, que não são a maioria, mas são utilizados porque são verbos muito comuns, tá? Então, logo, sua importância é significativa. Eles não seguem uma regra, porque eles não são regulares. Cada verbo tem a sua forma própria nos tempos verbais mencionados anteriormente. E cabe a nós, né, aprendizes e falantes, memorizá-los. Então, ai, Pro, que difícil. Não, com o tempo vocês vão memorizando, vão utilizando, e aí daqui a pouco vocês vão aprender por osmose, vai ficar fácil. Vamos ver as regras dos regular verbs. Bem, ele, de modo geral, é formado pelo acréscimo, né, do de ou do ed aos infinitivos do verbo. Vale lembrar as regras que compõem as formas regulares dos verbos. Vamos relembrar quais são essas regras. Bem, a regra 1, quando ele termina em E, vocês vão adicionar somente o D. Então, tem aí to dance. Vocês tiram to, porque to é partícula definitiva, é dançar. Quando você vai fazer esse acréscimo, ele sai porque você vai conjugar. Então, fica dance. Termina por E, vocês acrescentam somente o D. Quando ele termina em consoante quando ele termina em Y e é precedido de consoante, ou seja, antes dele vem uma consoante, vocês vão tirar esse Y e vão acrescentar IED, tá? To cry, Y, quem precede ele é uma consoante. Acontece o quê? Eu excluo esse Y e acrescento IED, fica cried, conjugado. Já os verbos terminados em vogal, terminados em Y, precedido de vogal, eu não vou tirar o Y, eu só vou acrescentar a regra geral, que é o ED. E os verbos terminados em CVC, né, quando ela não é tônica, vai dobrar a última consoante e adicionar D. To stop, se tiver 4 letras, vocês vão excluir mentalmente a primeira. Top, P, dobrei e acrescenta D. Se ela for tônica, vocês lembram, acontece o quê?
acrescenta somente o ED e a regra geral é o acréscimo do ED para os outros verbos que não estão nesses casos aqui, ok? Já os irregular verbs, eles, por suas vezes, não têm uma formação própria, né? Para as flexões no tempo do passado simples. Essa formação não tem qualquer semelhança com o infinitivo do verbo, ou seja, não existe igualdade nem acréscimo de regra. O que pode acontecer é que alguns verbos, se vocês lembrarem, permanecem com a mesma forma, que é o caso de read, de cut, de put, de run. Alguns verbos permanecem. Run não. Put, cut, hut, read. Eles permanecem com a mesma forma de infinitivo e de passado simples, ok? Os verbos irregulares geralmente apresentam formas distintas para o passado. Como não há regra para a formação desses verbos, foi o que eu falei antes. Eles precisam ser memorizados. Por exemplo, go se transforma totalmente em went, speak, spoke, e assim sucessivamente. A estrutura no presente, na forma afirmativa, fica sujeito, verbo no passado, mas complemento. Ó. I stopped here yesterday, verbo stop. Ele é um verbo, né? CVC, dobrou, acrescentou ED. Já na forma negativa, nós vamos usar o auxiliar did para a forma negativa e para a forma interrogativa. Na forma negativa, vocês vão colocar o sujeito, mais did not, ou a sua forma contraída, que é mais comum, didn't, mais o verbo no infinitivo. E acontece o quê? Quando vocês colocam as regras, quando vocês colocam o auxiliar didn't, acontece o quê com o verbo, vocês lembram? Ele volta para a forma de infinitivo, ou seja, ele perde a regra, perde a forma do passado irregular e volta para a sua forma normal. Olha o exemplo do stop. Lá foi o quê? I stopped here. Yesterday. Olha como ele fica aí. I did not stop. O verbo perdeu a regra e voltou para a forma de infinitivo sem to. I did not stop here yesterday ou I didn't stop here yesterday, tá? O was está aí só para poder mostrar, mas não é um assunto de agora para vocês, tá? Ele é diferente porque ele é um verbo independente, então ele não utiliza did. Ele permanece com a forma dele aí, que é o was not, mas não interessa agora. Já a forma interrogativa é feita com a colocação do did, né? No início da pergunta, na frente da frase, né? Para todas as pessoas, ficando o verbo principal na forma básica, na forma sem regras. Exemplo, to work, ó. Did, aí você pode botar qualquer sujeito, work yesterday, porque o work perde a regra, se fosse no afirmativo seria worked. Mesma coisa go, ó, se fosse no afirmativo seria went. Nas formas negativas e interrogativas do passado simples, deve-se utilizar o auxiliar did, como se observa no exemplo a seguir. O afirmativo e forma vocês têm. She went to school yesterday. O went é passado de go, irregular. Quando você botar a forma negativa, você vai usar she did not or didn't go to school. Observe que o went perde a forma da regra do irregular e volta para a forma de infinitivo sem to, que é go. E a mesma coisa na forma interrogativa, did she go to school yesterday? Por que acontece isso? Porque o meu verbo auxiliar did já indica que minha frase está no passado. Então, gramaticalmente é incorreto eu deixar o did e o verbo com as regras, né, ou a forma de passado regular ou irregular, ok? Observe a conjugação do verbo work, ó. Forma afirmativa, eles chamam de positive form, ó. I worked, you worked, we worked, they worked, she, he. A formação aqui não está correta, tá, gente? Só para vocês eles mostrar a diferença aqui. Já na forma negativa, eu vou usar didn't ou did not em todos, ó. E na forma de pergunta, o did vem na frente do sujeito, ok? Se eu quero dar meu short answer, eu tenho aqui, ó, did, o sujeito you, o verbo principal, né, na base form, por quê? Porque perdeu a regra por causa do did, e aí vocês vão responder. Se for positivo, yes, se for negativo, no. Aí vai observar o pronome. Se tiver no pronome, eu permaneço com o pronome, ó. Se eu pergunto com you, eu só posso responder com I. Se eu pergunto com he, respondo com he. Se eu perguntasse com Paul, eu também teria que responder com he, porque a resposta curta só pode ser dada com os subject pronouns, ok? Vamos praticar? Então, vocês irão pegar o book de vocês, tá?
e fazer as pages 74, 5, 6 e 7. 74, 75, 76, 77, que são todos relativos aos assuntos da unidade 4, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida é só chamar no privado que eu estou à disposição. See you next class. Bye bye, kisses.